você sabe que eu e o Bruno, a gente mexe com música também, Sim. Certo? Eu queria saber, na psicologia, o que acontece de geração em geração, parece que vai, não é piorando, mas vai não só empobrecendo a música. O que acontece? Eu sei, pelo que entendo, a geração nova gosta muito de dançar. Então, ela não liga muito para a letra que tá falando na música, nem eu. Tá? Eu ligo para o ritmo, para a harmonia, para esse tipo de coisa. Quem quiser saber mais sobre essa questão dele não ligar para a letra, assista ao Talkcast 01, que tem uma história bem boa lá, que quase deu um problemaço por causa disso. Qual que é a sua visão sobre isso, Amanda? Tá. Você é uma consumidora musical ou não? Bom, vou começar por isso, então. Eu sou uma grande consumidora musical. Eu faço a maioria das minhas tarefas escutando música, assim, só quando eu preciso de muita concentração, que aí eu vou e desligo. Como eu falei, eu gosto muito de escutar podcast enquanto eu tô escrevendo. E gosto muito de escutar música enquanto eu tô escrevendo também. Olha, em relação a esse empobrecimento, eu acho que, primeiro, a gente tem essa tendência de achar que o que a gente viveu foi melhor do que o outro vive. Eu acho que é meio clássico, assim, entre as gerações. Eu tô meio que no intermediário, né? Entre a geração de vocês e a geração mais atual. Então, eu vejo que essas pessoas que estão em outra geração, que são a próxima depois da minha, né? Elas também acham que o que eu escuto não é tão bom. E assim como vocês não acham, talvez, o que eu escute seja tão bom. Eu acho que a gente tem essa... reforçar, né? De mostrar aquilo que... O que eu vivi foi muito bom, foi muito positivo. E eu acho também, além disso, que as músicas, elas refletem muito determinadas épocas, assim. E além disso, determinados contextos, né? Então, se eu sou um cantor que vivia em determinado lugar, em determinada época, eu vou expor nas minhas músicas essa vivência. Então, essas músicas atuais, elas refletem a vivência dessas pessoas. Por exemplo, eu acho que existe uma grande discussão sobre o funk, né? Mas, normalmente, essas pessoas, a letra das músicas, elas são agressivas, mas elas refletem uma realidade que existe e que é vivida por essas pessoas, né? Eu lembro que uma época teve um funk que foi muito discutido, assim, muito criticado, porque ele relatava a questão do estupro. E isso foi muito pesado na época e gerou diversas reflexões, mas eu não concordo, eu acho errado, com certeza, né? A gente, como eu falei, a gente vive numa época de influenciadores, e a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, porque isso pode ser determinante para outras pessoas. Então, eu sou totalmente contra, eu acho que a gente deve se policiar quanto a isso, né? E trazer, mas foi importante para trazer um debate, né? Porque aquele moço que cantava essa música, ele vivia na periferia e naquele ambiente onde ele vivia, esse tipo de acontecimento é naturalizado, não é nem visto e nomeado como estupro. Então, ele é como um sintoma social, sabe? Ele expôs o que acontece e que a gente, por estar em outro contexto, não tem acesso a isso. Eu não vivo o que ele dizia na música ali. Para mim é uma coisa totalmente distante da minha realidade e que eu consigo entender como errado, assim. Mas é um produto social. A gente tem várias problemáticas, né, na nossa sociedade. E essa é uma delas, assim, né? A objetificação do corpo da mulher, enfim. E eu acho que essas músicas com certas letras, elas refletem muito essa vivência, que é bem particular a determinados ambientes, assim. Então, eu acho que a gente precisa se preocupar com o que está acontecendo na sociedade, assim.
Porque esse empobrecimento acho que vem muito disso, de não acesso a outros tipos de informação, de conhecimento, enfim. E eu acho que está totalmente relacionado ao que você já comentou, é que não há investimento na educação, né? Não há um sentimento, inclusive, né, na sociedade como um todo, que isso vai melhorar. A gente não vê sendo discutido nada efetivo para que realmente isso venha a melhorar com o passar dos anos, né? Inclusive, não é a primeira vez que eu já falei isso aqui no canal antes. Existe uma pesquisa sobre letras de música. Nos anos 70, nos anos 60... Nos anos 60 nem tanto, porque a música ainda estava ganhando ainda forma, ainda, né, com os Beatles e tudo mais. Mas a partir dos anos 70 foi feita uma pesquisa em que o nível das letras era de nível universitário. A redação da poesia das letras. E isso, com o passar dos anos, foram sendo feitas, né, as pesquisas uma vez a cada década. E a última década agora que foi feita, né, de 2010 a 2020, a média da redação é como se tivesse sido escrita por uma criança de 7 ou 8 anos. Então você vê como que, na verdade, a educação vem refletindo nisso. E por conta da educação ser tão fraca, né, principalmente em países como o nosso, limita o conhecimento do compositor à realidade que ele vive. Com certeza. Né? Aí vai de encontro ao que você diz, né? O cara mora na favela, né? Não que toda pessoa que mora na favela passe por isso, mas vamos usar como exemplo as que são mais violentas, né? Rio de Janeiro e por aí vai. A pessoa vive com aquela realidade, né? Vive com aquela realidade de bala perdida, de tráfico na porta, na casa da pessoa, você vê o traficante lá. E são coisas assim que para nós é uma realidade distante. Nós temos o privilégio de não conviver com isso, né, diariamente. Sim. Mas a pessoa vive com aquilo e ela canta sobre aquilo. Exatamente. Né? E aí por isso que tem muitas vezes que as letras são de ostentação, porque eu acho que é o que a pessoa gostaria de ter, né? Sim. Porque tá ostentando um cordão de ouro porque ela acha maravilhoso e que aquilo vai tornar ela um ser humano melhor. Exato, verdade, é questão de... É validação, né? É validação. A sociedade valida quem tem posse, né? Coisas materiais. Então, um tênis faz total diferença, né, para essas pessoas. E isso é muito problemático, assim. E outra coisa que eu penso é como o momento que você vive também reflete muito, né? Porque, por exemplo, as músicas feitas durante a ditadura militar, elas carregam um peso, assim, muito grande, assim, né? Porque eles não podiam se expressar livremente sobre determinadas coisas. Então, eles tinham que usar um outro tipo de texto para dizer aquilo que eles queriam dizer, né? E hoje em dia a gente tem livre expressão. E aí as pessoas se sentem à vontade para relatar o que elas vivem. Isso é bom. Eu acho muito bom a livre expressão. Mas a gente precisa se atentar nessa livre expressão nesse sentido de cuidado mesmo. Olha, essa pessoa está vivendo isso. A gente precisa olhar isso dentro da nossa sociedade. Como a gente pode melhorar, né? E com certeza a educação é primordial nesse aspecto.